Hoje é 16 de junho de 2021, são 16 horas e 10 minutos. Roberto Delmanto e este escriba fizemos uma reunião semana passada sobre número 1, não é, Roberto? Exatamente. E nós propusemos a complementar aquilo que Roberto começou a dissertar e Paulo Sérgio mais ouviu do que falou, porque Roberto está afiadíssimo, terminou de atualizar o livro da família Delmanto sobre direito penal, que já é um clássico, então está com tudo muito bem posto. E este escriba hoje é um captador, fica muito esperto escutando o que o Roberto diz, porque fica preguiçoso. E hoje estuda pouco. O Roberto estuda demais, eu estudo menos. E exploro o intelecto privilegiado do meu grande amigo. Roberto, você terminou nas últimas palavras que nós dissemos semana passada e se propôs a continuar. Exatamente. Você emenda aquilo que você terminou e vamos lá. Então tá bom, Paulo. Você é modesto, porque a sua contribuição, a sua perspicácia, você vai sempre naqueles pontos cruciais, deixando as coisas mais claras e mais profundas. Nós estamos falando dos chamados crimes eletrônicos, né? Modificações recentes, agora, de uma lei de 27 de maio, que entrou em vigor no mesmo dia da publicação, dia 27 de maio, que alterou os artigos 154-A, 155 e 171 do Código Penal. Nós já falamos do 154-A, que é invasão de dispositivo de informática, e já falamos também do 155, na parte que trata do furto mediante artifícios ou fraudes eletrônicas. E agora resta que nós falemos sobre o estelionato, né? Estelionato, né, Paulo? Possivelmente é um dos crimes mais antigos, né, da humanidade, né? É uma figura estelionatária, é sempre uma figura muito inteligente, muito rápida, muito convincente, né? Ele não usa de violência, não usa de ameaça, né? Ele sabe se acercar de nós, né? Mas quando nós descobrimos que nós fomos enganados, fomos feitos de bobo, de imbecis, isso dá uma raiva muito grande, né? E eles sempre estão rindo de nós porque eles conseguiram, né? E eu me lembro, eu tive um caso muito singular de um grande dentista de São Paulo, já falecido, que ele fazia parte do Montepio da família militar. Não sei se você lembra nos tempos antigos, havia esse Montepio. Você era afiliado, você fazia depósito. E esse Montepio foi instante. Muitos anos depois, ele recebe um telefonema no escritório dele, no consultório dele: olha, aqui é o capitão fulano de tal, aqui de Brasília, o Montepio foi reinaugurado, vamos dar continuidade, o senhor não é o doutor fulano, a sua esposa fulana, seus filhos, sabia tudo do homem. Então, temos uma boa notícia: o senhor tem a receber cerca de 100 mil reais. O dentista ficou entusiasmado, né? De repente, parece 100 mil reais, e isso já tem história de muitos anos. Passa-se uns 10 dias e ligam um outro militar de Brasília, aqui é o coronel fulano de tal. O capitão falou com o senhor, mas ocorre que o dinheiro já está à sua disposição, mas nós temos uma proposta a lhe fazer. Se o senhor voltar a contribuir durante 1 ano e meio, pelos nossos cálculos, nós vamos transformar esses 100 mil reais em 1 milhão de reais.
Ele ficou no entusiasmo, Paulo, e falou, vou fazer uma surpresa para minha mulher, né? 1 milhão naquela época devia ser aqui, uns 3 milhões hoje. E todo mês, nas contas indicadas, sempre em Minas Gerais, ele depositava, Paulo. Até que, em um determinado momento, ele falava sempre com o major, muito simpático. Ô, major, será que já não está na hora de eu receber? Sim, o senhor já está na hora do senhor receber. Só que, pela nossa auditoria, estão faltando 10 mil reais na sua conta. O dentista já estava ficando meio chateado e falou, olha, eu não tenho 10 mil reais. A minha conta eu tenho 5 mil. Aí, esse major fictício, com a grande habilidade, falou, o senhor não se preocupa, o senhor deposita 5 e eu completo com os outros 5. Quando o senhor receber 1 milhão, o senhor acerta comigo. E ele depositou. Era a raspa do tacho. Passaram-se 10 dias, 1 mês, 2, 3, os telefones todos desligados. Ele tinha gasto mais ou menos uns 150 a 200 mil reais, sem nunca ter falado pessoalmente com ninguém, Paulo. E ele falou, a minha maior vergonha. Eu falei, olha, eu não aconselho, porque o senhor vai ter que gastar muito dinheiro, isso daí, localizar essas contas frias em Minas. Ele falou, olha, o pior foi eu ter que contar, a vergonha que eu passei, eu ter que contar para a minha mulher. Esse foi um grande estelionatário, né? Que eu não cheguei a processar. E agora, Paulo, ficou mais fácil com essa modificação que eu vou começar a abordar aqui, porque é a chamada fraude eletrônica, estelionato eletrônico. Foram acrescentados ao artigo 171 do Código Penal os parágrafos 2º-A e 2º-B. O 2º-A é uma figura qualificada do estelionato, chamado o nome juris, o nome do tipo é fraude eletrônica, e diz o seguinte, se a fraude, eu vou resumir o artigo, que é o engodo, o artifício, o ardil, é praticada mediante o uso de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro. Ele usa informações fornecidas pela própria vítima ou por terceiro, sendo a vítima ou o terceiro induzido, levado a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio fraudulento eletrônico, ou ainda por qualquer outro meio fraudulento análogo. Ou seja, ele ou uma terceira pessoa que trabalhe com ele, uma pessoa da família, é levada a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico, ou diz a lei, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, portanto, um tipo penal aberto. E quem não se lembra, né, Paulo, aquelas instruções que tinham, né? Uma moça falava, papai, eu fui sequestrada, você precisa fazer um depósito. E quanta gente, durante quanto tempo acreditou? Havia alguns que falavam, o que é isso? Eu não tenho filha nenhuma. Eu não tenho filha nenhuma, vai passear, seu sem vergonha. Isso foi durante muito tempo, né? Mais recentemente, ainda tem havido aquilo, Paulo, eles conseguem, com um dado, e ligam, olha, aqui, olha, o Paulo Sérgio está numa dificuldade econômica e ele está precisando de um aporte, vai ligando para os seus amigos e muitos vão fazendo depósitos numa outra conta, né? E ele não corre o risco, né, Paulo, de dar de cara, né? Por isso, a pena do estelionato do caput, que era uma pena bem menor, de 1 a 5 anos, agora passou a ser de 4 a 8 anos. E eu acho que essa alteração legislativa foi boa, porque é muito grande o número de estelionatos praticados dessa forma, né? Redes sociais, contatos telefônicos, correio eletrônico, outros meios fraudulentos, a lei deixa em aberto,
né? Quer dizer, ou a própria vítima ou um terceiro, que tenha dados dela, é levado a erro, é enganado. E a pena passou a ser de 4 a 8 anos de reclusão. De 1 a 5, essa figura qualificada passou de ser de 4 a 8. E também houve um outro artigo, o parágrafo 2º-B do artigo 71, que é uma causa especial de aumento de pena para esse parágrafo 2º-A, que diz que, em virtude da maior reprovabilidade da conduta, quem comete esse crime de fraude eletrônica com utilização de um servidor mantido no exterior, que é uma situação que nós sabemos dificulta enormemente a atuação da Polícia Judiciária, porque descobrir onde está esse servidor, quem é que está o responsável desse servidor, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. Então, nós temos uma pena, no parágrafo 2º-A, de 4 a 8 anos de reclusão, e no parágrafo 2º-B, se o servidor estiver no exterior, a pena vai de 1/3 a 2/3. E a ação penal é pública? Olha, a ação penal, como nós já conversamos antes, ela passou a ser uma ação penal mediante representação, né, com algumas exceções, né? Então, o estelionato é praticado a fraude eletrônica ou qualquer estelionato do caput, né? Ele passa a ser, dependendo de representação, né, com algumas poucas exceções, né? Se por acaso uma das exceções, se for contra criança, adolescente, há algumas exceções, mas, no geral, ela passou a ser de ação pública condicionada, não é? Ação pública condicionada à representação. E você sabe que Como? Prazo decadencial? Prazo decadencial. A partir do momento que você tiver a certeza do crime e da autoria, não basta uma dúvida, uma suposição, evidentemente que você vai ter aí o prazo decadencial de 6 meses. E aí surgiu uma dúvida, a partir de quando esta representação vai ser exigida, né? E o que aconteceu foi que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que, quando já tiver havido oferecimento da denúncia, não precisa mais haver representação. Eles entenderam que isso seria um ato jurídico perfeito, né? E que não haveria necessidade de haver representação. Nos inquéritos que forem instaurados agora, vai ter de haver a representação. Agora, mas surgiu a seguinte dúvida: e naquele inquérito que já está instaurado, que a vítima requereu ao tempo que não havia necessidade da representação, que a ação pública era incondicionada. E os tribunais, o STJ, tem entendido que, nesse caso, a vítima, o ofendido, deve ser intimada, notificada, para que ela, querendo, ofereça a representação. E aí surgiu uma questão que eu estava discutindo com
com o Roberto, com o Fábio, coautores da 10ª edição do nosso código. E se essa vítima, que não representou, porque na época não era necessária, mas o inquérito está em andamento, e se ela não for localizada, isso fica eternamente em aberto? Eu acho que uma situação, vamos ver como a jurisprudência entende isso, uma situação em que, a partir de uma certidão, que ela não é encontrada no paradeiro, no endereço que ela deu, a partir daí corre esse prazo decadencial. Então, Paulo, eu acho que foram modificações bem-vindas, né? E porque é um crime que está agora com a internet, ele está proliferando de uma forma muito, muito forte, né, Paulo? Pois é. E o estelionato com falsidade documental, por exemplo, em concurso, outro dia me surgiu uma perplexidade desse tipo que eu não resolvi. Você pratica, a criatura pratica o estelionato e, para a prática do estelionato, utiliza documento materialmente falso. Como se fica com essa necessidade ou oportunidade da representação? Eu fiquei Olha, Paulo, com uma perplexidade. a discussão, eu acho que sempre que eu há pouco tempo, logo que essa lei entrou em vigor, que a representação, a necessidade da representação como regra geral foi em dezembro de 2019. O artigo 2º-A e o 2º-B da fraude eletrônica, do aumento de pena da fraude eletrônica, é agora, de maio de 21. Já a questão da representação foi em 27 de dezembro de 2019. Eu acho que eu tenho um inquérito em que o requerido, o indiciado, ele é acusado de estelionato, de uso de documento falso. Eu acho que você, por via das dúvidas, você deve representar. Porque é uma antiga discussão. O estelionato absorve a falsidade ou não? E há entendimentos diversos. Alguns que dizem, se o crime de falso, por exemplo, por documento particular, for menos grave a pena, menos gravosa do que o estelionato absorve, né? Já uma falsidade, um estelionato mediante a falsificação de um documento público ou o uso de documento público, que a pena seria maior, não absorveria. Mas eu queria voltar, Paulo, porque eu não estava achando naquele momento as minhas anotações. Voltando a falar da representação, o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 171, que foi introduzido dia 24 de dezembro de 2019, diz exatamente o seguinte: somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. Administração pública direta ou indireta. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental. 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Quer dizer, Paulo, que nós, se tivemos a infelicidade de sermos vítimas de um estelionato, né? Nós não vamos precisar fazer a representação, né? Pois é. Nós já passamos dos 70, né, Paulo? Mas nós não vamos precisar você e eu sermos vítimas de estelionato só se nós partirmos aí para a infantilidade inversa, não, Roberto? Porque nós lidamos tanto com esse tipo de ofensa que nós já acordamos prevenidos, não, Roberto? Verdade. Mas você sabe que é interessante, Paulo, que há muitos anos atrás eu
fui consultado por 2 jovens colegas, eu também era muito jovem, amigos, que eles tinham tido um golpe muito grande. Mas eles estavam começando um escritório que já estava se projetando muito e acabou se tornando já há muitos anos um dos maiores escritórios de São Paulo e do Brasil. E os 2 jovens colegas como eu, havia uma falsidade numa escritura do terreno, um imóvel que eles compraram. Eu consultei um perito da minha confiança, mas eles falaram não. Nós pensamos, me mandaram aí uma caixa de champanhe, que eu não cobrei nada. Nós não vamos requerer inquérito policial. Não vai ser bom para nós, para a nossa advocacia, dizer que nós estamos indo tão bem, fomos enganados. Eu acho que eles foram sábios, né, Paulo? Pois então, nós temos mais 1 minuto só. Vamos continuar quando, Roberto? Paulo, eu ia sugerir a você, se você tiver a semana que vem, nós poderíamos abordar, não há mais novidades, mas há 2 projetos que estão me chamando muita atenção. Um é um projeto que aumenta as penas do feminicídio. E o outro, esse já está aprovado na Câmara, agora está no Senado. E o outro também já foi aprovado na Câmara, que é a nova Lei de Segurança Nacional. Se você achar que esses assuntos são pertinentes, em quarta-feira que vem, nós nos encontramos e falaremos. Nós já vamos ter esse tempo bem estendido, viu? Eu já providenciei. Está muito bom, Paulo. Tá bom? Um abração a você. Um abraço e lá na Vevá. Lá na Vevá.